Esperança, aquilo que nós encontramos todas as vezes que abrimos a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, querido amigo e irmão, que hoje vai começar comigo uma jornada de 8 semanas. Todos os domingos, às 20 horas, nós estaremos aqui estudando a Bíblia e a sua mensagem, que tem transformado a vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que se você permitir, Deus também transformará a sua vida. Nós, adventistas, cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Reconhecemos que o Espírito Santo revelou a vontade de Deus para a nossa vida. Inspirou homens a escreverem a sua palavra numa linguagem que nós humanos entenderíamos. E ele nos ilumina todas as vezes que nós abrimos a sua palavra para entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Harley, mas hoje eu sou o professor Harley. Nós vamos juntos estudar as verdades da Bíblia numa perspectiva de salvação. Hoje nós estaremos começando uma viagem de 8 semanas para que eu e você entendamos os planos maravilhosos que Jesus tem para a nossa vida. Eu saúdo vocês com a paz do nosso Senhor e que esta paz comece hoje a fazer algo maravilhoso na sua vida. Todos os domingos nós estaremos aqui no mesmo horário, fazendo este momento especial de estudos. Você vai aprender comigo, eu aprenderei com vocês e nós juntos aprenderemos a vontade de Deus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Já fiz isso inúmeras vezes. Já comecei muitas e muitas vezes a estudar a Bíblia com as pessoas. Todas as vezes que eu faço isso, a minha vida é muito abençoada. Por isso eu tenho certeza que a sua vida será abençoada também. Venha comigo. A partir de hoje, nós estudaremos o que Deus tem reservado para cada um de nós. E muito em breve, Jesus virá nos buscar para ir morar com Ele por toda a eternidade. Você crê nisso? Você gostaria de saber mais a respeito disso? Então não perca. Venha, abra sua Bíblia e vamos estudar mais a respeito de Deus. Eu vou com os pés na terra e os olhos no céu. Eu vou seguindo até encontrar
Para que recebamos todas as bênçãos, eu convido nesse momento você a fazer uma breve oração. Eu estarei orando por nós. Você pode orar aí também. Feche seus olhos. Vamos buscar a orientação do Espírito Santo para a nossa vida, para esse estudo, para esse momento especial, onde nós vamos aprender mais sobre a sua vontade. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, eu não conheço quem nesse momento está do outro lado das redes sociais, mas eu tenho a certeza absoluta que os corações sinceros hoje clamam para que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor mude a nossa vida dia após dia e que nós então estejamos preparados para um dia encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Eu peço isso por mim e pelo meu querido amigo que está me assistindo ou ouvindo nesse momento. Não importa o momento que ele for assistir esse programa, este momento seja o momento que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. Fique conosco, hoje e sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A Bíblia começa contando a simples história. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia nos conta que Deus fez. O primeiro dia, Deus separa a luz da escuridão, organiza o caos, para que pudesse começar a sua obra criadora. No segundo dia, Deus separa as águas do céu e as águas da terra, criando o firmamento e o lugar, o habitat, para que tudo que fosse criado estivesse em perfeitas condições. No terceiro dia, Deus separa a terra do mar e cria a vegetação, preparando para os seres que seriam criados logo a seguir. No quarto dia, Deus fez aparecer o sol, a lua e as estrelas, para que pudessem governar os dias, as estações, os anos. Então, no quinto dia, Deus cria todos os animais que habitariam os mares e todos os animais que habitariam os céus. No sexto dia, Deus cria os animais da terra, as árvores frutíferas e faz a principal de suas criações, o ser humano. E no sétimo dia, não porque estava cansado, Deus descansa, abençoa e santifica toda a sua obra na presença do primeiro casal de seres humanos. O nosso primeiro encontro precisa começar do princípio. Parece um pouco estranho estar dizendo isso, mas nós não entenderemos nada a respeito da vontade de Deus se nós não entendermos quem é Deus. Deus, ele se revela para nós através da sua palavra, mas também Deus se revela a nós através da natureza. Nós entendemos que é impossível tudo isso ser obra do acaso. E quando nós vamos à Bíblia, nós aprendemos então sobre Deus, a sua palavra e a criação. Nós cremos que Deus criou o universo em 6 dias literais e descansou no sétimo dia. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus como obra-prima da criação. E foi-lhes dado o domínio sobre o mundo e a responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo foi concluído, Deus disse que tudo era muito bom. Vamos então analisar na palavra de Deus como tudo isso começou? A pergunta que eu tenho a fazer hoje para você: quem criou todas as coisas? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2, bem ali no começo. É o primeiro livro da Bíblia. Lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Este verso seria suficiente para nós entendermos uma coisa muito interessante. Deus não dá explicações, Deus não precisa provar para mim e para você que Ele criou todas as coisas. Por isso, no começo da palavra de Deus, no começo da Bíblia, Ele simplesmente diz que Ele criou os céus e a terra. Se Ele precisasse dar uma explicação para nós, se Ele precisasse provar alguma coisa, Ele não seria Deus. Da sua mente infinita e poderosa, Deus fez das coisas menores até as maiores. E no começo de todas as coisas, a Trindade, um conceito bíblico de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estava ali no princípio. Você vê que nesse verso nós aprendemos que Deus fez todas as coisas e o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre aquele momento de confusão e de caos, que Deus colocou tudo em ordem no primeiro dia, quando Ele disse, haja luz. Mas também Jesus estava ali. Abra agora a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto evangelho da nossa Bíblia. Lá no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, nós encontramos então quem também estava lá na criação. No princípio era o Verbo, diz lá, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se em Gênesis 1:1 nós encontramos Deus Pai e Deus Espírito Santo, aqui no Evangelho de João conta-nos a história do Deus Filho encarnado. João, no capítulo 1 e no versículo 14, diz que o Verbo também habitou no meio dele. Então é a clara identificação de Jesus Cristo. Tudo no começo foi criado por Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A ideia da Trindade é uma ideia muito comum na Bíblia. Quando o homem foi criado, foi dito assim, façamos o homem à nossa imagem. Ali existia mais de uma pessoa. A própria palavra Elohim, que é o nome designado para Deus no hebraico bíblico, dá uma ideia de plural. A palavra que é usada naquele momento é a palavra Echad. Por exemplo, quando Deus fez o homem e a mulher e fez o primeiro casamento, o casamento é bíblico desde o Éden, ele disse assim, saia da casa do seu pai e então se torne uma só pessoa. É a mesma palavra, Echad, para que eles entendam que Deus proporcionou que o homem e a mulher, mesmo sendo duas pessoas distintas, tinham o mesmo propósito, Echad. Quando também Deus visitou essa terra, logo após o dilúvio, quando os homens construíam aquela grande torre de Babel, que queria tocar aos céus, os homens ímpios, Deus então escreve, vamos e desçamos. Ali também dá uma ideia de plural, mas Deus falando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é cheia de metáforas que ilustram a ideia da Trindade. No Novo Testamento, essa ideia é muito clara também. Quando Paulo dava a bênção sacerdotal, ele dizia que o amor de Deus, Jesus Cristo e também a presença do Espírito Santo estivessem com todos. No momento do batismo de Jesus, que nós encontramos nos evangelhos, ali Jesus se batizou, veio uma voz do Pai dos altos céus, e então, como uma pomba, uma figura de linguagem para um poder que desceu do céu, o Espírito Santo, ungiu Cristo no começo do seu ministério. Toda a ideia da Bíblia é uma ideia que se sustenta na Trindade de Deus. Nós então entendemos que no princípio Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos no processo da criação. Você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, ou então escaneie esse QR Code através do seu celular e envie sua dúvida pelo nosso WhatsApp. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e presente. Ele é infinito, está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio da sua autorrevelação, a Bíblia. Deus Pai Todo-Poderoso e Mantenedor, Senhor Onipotente. Deus Filho, o nosso Salvador, que escolheu voluntariamente viver em obediência e pagar o salário do pecado, que é a morte, e nos dar uma chance de salvação. E Deus Espírito Santo, o Consolador prometido, Deus que após Jesus está nesse mundo
para nos convencer do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo na iminente segunda volta do nosso Senhor. O que a Bíblia nos conta a respeito do tempo em que foi usado para ser criado todas as coisas? A segunda pergunta é: quanto tempo demorou a criação e o que Deus fez ao terminar? Nesse momento eu quero convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez, agora em Gênesis no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque Deus nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. A Bíblia nos conta que em 6 dias literais Deus fez os céus e a terra. Assim como você entendeu ali na introdução desse estudo. Deus não precisou de eras. E é muito interessante nós notarmos que cada um dos dias foi usado como um complemento de um e do outro. Se você já se imaginou se Deus precisasse de eras para criar a vegetação e demorasse muito e muito tempo para aparecer o sol, que hoje nós entendemos que é necessário para que as plantas cresçam? Deus também fez os animais e os homens, os animais aquáticos e os que voam primeiro, depois os animais terrestres, e termina os dias da criação fazendo Adão. E logo depois fazendo Eva. No 7º dia em especial. Não porque Deus estava cansado ou que precisava tomar um fôlego da sua criação. Deus então descansa nesse dia, ele santifica esse dia e abençoa. É por isso que dentro dos 10 mandamentos, o 4º mandamento diz: lembra-te do dia do sábado. A família e o sábado são criações de Deus na primeira semana da história desse mundo. Agora eu lhe pergunto, como foi criado o homem? O homem é, sem dúvida nenhuma, a principal obra da sua criação. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, agora nos versículos 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28, vem dizendo assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeita-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Entenda o que a Bíblia vem nos dizendo, que Deus criou todas as coisas, mas no final daquela semana ele criou algo especial, algo que pensa, algo que age, algo que tem amor, algo que tem emoções, e era a semelhança de Deus. A semelhança de Deus não no seu poder e na sua glória, mas a semelhança de Deus no seu caráter. Somos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos pessoas felizes e pessoas que se amam uns com os outros. Querido amigo, terminando essa primeira parte, eu quero dizer para você que não somos obra do acaso. Nós não fomos aqui criados por milhões e milhões e milhões de anos. Mas Deus fez com um propósito, e tudo que ele fez foi para presentear o ser humano com a sua criação. Cremos também que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, e os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. Eu disse para você que nós temos duas testemunhas a respeito de Deus e da sua revelação. Duas coisas nos mostram a Deus. O ser humano poderia viver a vida toda, poderia pegar os mais inteligentes cérebros do mundo, jamais chegariam perto de aprender o que é Deus. Por isso, como nós somos incapazes, Deus se revela pela Bíblia, mas se revela também pela criação. A criação está aí. Nós estudamos que Deus fez todas as coisas, dos mínimos aos máximos detalhes. Deus fez todas as coisas. Mas também ele usou, então, homens santos que não eram diferentes de nós, mas se propuseram a aceitar, viver uma vida de proximidade com Deus. E o Espírito Santo, então, influenciou homens que eles escrevessem, na linguagem humana, a sua vontade contida nas Escrituras. Nós cremos que o Novo e o Velho Testamento são a Bíblia como um todo. Todos eles, somando 66 livros, são importantes para o nosso crescimento. A pergunta que eu faço agora para você:
Posso confiar na autenticidade da Bíblia? Será que a mesma Bíblia que eu abro hoje é a mesma Bíblia que Jesus usava na sua época ou que os profetas escreveram? A pergunta é honesta e sincera. Quantos e quantas pessoas já fizeram pouco caso das Escrituras? Muitos disseram que era apenas um livro. Muitos disseram que é impossível provar que realmente toda a história da humanidade, quando foi escrita a Bíblia, chegou até nós uma mensagem fiel àquilo que foi primeiramente escrita. Agora eu gostaria de convidá-los a fazer uma viagem um pouco arqueológica. Digamos assim, eu quero pegar alguns minutos desse estudo que nós temos. Eu quero tentar mostrar que o mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas a escrever esse livro é o mesmo Espírito que preservou a mensagem até nós. Nós chamamos de autógrafos aqueles primeiros escritos que saíram à mão dos profetas, dos reis, dos pensadores e dos apóstolos. Entenda, há um consenso na comunidade teológica que o primeiro livro foi escrito 2.200 anos mais ou menos antes de Jesus estar aqui nessa terra. Todos nós que estudamos a Bíblia, nós entendemos que a característica do livro de Jó o coloca como o primeiro livro a ser escrito. Moisés foi o autor, a grande maioria acredita nisso. Ele estava lá no deserto de Mídian, cuidando dos rebanhos do seu sogro, e naquele deserto ele ouviu a história do grande conflito. O livro de Jó nos traz o sofrimento humano. Dali até o livro de Esdras, quando ele termina. A Bíblia hebraica, Esdras é o último livro da Bíblia. Esdras foi um contemporâneo daqueles que voltaram do cativeiro babilônico e persa. Ele escreveu a respeito da história dos reis, Crônicas e o próprio livro de Esdras. Nós então entendemos que passou 400 anos até que a inspiração voltasse a mover o coração e a mente dos apóstolos para escrever os seus evangelhos. Então nós conhecemos a história de Paulo com as suas cartas e terminamos então com João, o único apóstolo que não morreu de forma violenta, mas morreu de forma natural. Logo depois de ser libertado lá da ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, João morou então num lugar chamado Éfeso. E ali nós cremos, por todas as provas que a Bíblia nos dá, que ele escreveu então as 3 cartas de João. E então termina a inspiração da Bíblia. Você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Ou então escaneie esse QR Code através do seu celular e envie sua dúvida pelo nosso WhatsApp. Veja, quase 2.500 anos, vamos arredondar, os homens foram inspirados a escrever a respeito de Deus. Só que esses autógrafos, as primeiras páginas escritas, já não estão entre nós. O que acontece então? Pessoas copiaram essas cartas desde o Velho Testamento, de uma forma um pouco mais sistemática, através dos escribas, que eram conhecidos como os maçoretas. Eles copiavam a mensagem das cartas do Velho Testamento. E eles eram muito atenciosos no que eles faziam. Até a grande e inúmeras cartas que foram recopiadas e copiadas e copiadas dos evangelhos e das cartas paulinas. Tudo isso chegou até nós em fragmentos. E hoje nós temos o Códex de Alepo, datado do ano de 930 depois de Cristo. E ele é a cópia mais antiga que nós temos para ver o que foi escrito do Velho e do Novo Testamento. Nós temos também um Códex de Leningrado, que hoje está na biblioteca de Leningrado, na Rússia, que ela é datada de mais ou menos 1008 depois de Cristo. Leningrado, então, é a cópia mais completa que nós temos. Então, entenda, a cópia mais antiga é o Códex de Alepo, 930 anos mais ou menos depois de Jesus. E a cópia mais inteira, praticamente 100% inteira, é o Códex de Leningrado, 1000 anos depois. Vamos arredondar. Isso levava algumas pessoas a dizer que nós não tínhamos nenhuma prova material e arqueológica de que a Bíblia fosse a mesma escrita pelas pessoas que escreveram no tempo de Jesus e antes dele. É verdade. Durante muitos anos a Bíblia foi acusada de não ser verdadeira porque não poderia ser provado. Mas algo aconteceu. Na década de 1940, comecinho da década de 1950, foi achado algo muito especial. Nós estamos vendo aí o lugar onde foi encontrado alguns manuscritos
Esse lugar se chama Qumran. Esse lugar é basicamente ali perto do Mar Morto, no hoje conhecido Mar Morto ali da Palestina. Esse era um lugar onde existiam alguns essênios. Essênios eram um grupo de pessoas ascéticas, de escribas e líderes religiosos que se afastavam das grandes cidades da época de Jesus. Nos manuscritos de Qumran, nós conseguimos encontrar vários e vários pedaços de vários e vários livros da Bíblia. Os manuscritos do Mar Morto, como ficaram conhecidos durante a década de 1950, foram então estudados, foram catalogados, e um dos livros em especial era o que estava mais preservado. É o livro dessa foto. Ele é o livro de Isaías. E quando foram fazer a datação de ver qual era a época que foram escritos, eles chegaram à seguinte conclusão, que são todos manuscritos de 150 anos antes de Cristo. Olha que interessante. Nós tínhamos então a prova da Bíblia através de manuscritos 1000 anos depois de Cristo. Nesse momento, nós conseguimos encontrar pedaços de fragmentos, milhares e milhares, que nos levavam agora a 200 anos mais ou menos antes de Cristo. Então foi feita uma grande comparação. Eu peço que vocês acompanhem. Olha que interessante os pedacinhos de fragmentos aos milhares que foram encontrados em Qumran. Esse é um exemplo de alguns. Olha só que interessante os lugares onde foram encontrados. Nos vasos de barro, dentro dessas cavernas, eles estavam ali acondicionados. E pelo clima seco e também perto ali do Mar Morto, que a água é muito salina, fez com que fosse preservado durante muito tempo. Também foram encontrados alguns pedacinhos de plaquinhas de bronze ou de outros materiais maleáveis, onde eram chanfrados, eram escritos. Você pode entender que os achados do Mar Morto são tão importantes para a vida cristã, para os cristãos de hoje em dia, porque se você pudesse fazer uma comparação, você então poderia provar se os escritos que nós temos hoje em nossas mãos eram iguais àqueles escritos. Josh McDowell, no livro Evidências que Exigem um Veredicto, ele nos diz que 95% do Antigo Testamento é exatamente igual ao que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto. As variações são erros de ortografia, sem afetar absolutamente nada da mensagem revelada. O manuscrito de Isaías, 99,9% é igual ao manuscrito de Leningrado. Olha que interessante. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, também é o mesmo Espírito Santo, Deus, que preserva a mensagem durante as eras. Quase 1000 anos depois, quando comparados o livro de Isaías com o livro e manuscrito achado no Mar Morto, praticamente 100%, é a mesma mensagem, é a mesma escrita. Você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, ou então escaneie esse QR Code através do seu celular e envie sua dúvida pelo nosso WhatsApp. Isso não dá a você uma alegria? Uma alegria de entender que o Espírito Santo hoje quer dar a mesma mensagem que mudou a vida de milhões de pessoas, talvez bilhões, durante toda a história do homem? E o Novo Testamento? O Novo Testamento é interessante porque no Velho Testamento era muito difícil fazer cópias. Era muito caro ter um lugar onde você poderia fazer cópias. Já no Novo Testamento, não que ficou mais barato, mas tinha muito mais acesso e muitas pessoas tinham também a habilidade de escrever. Nós encontramos mais ou menos 5.400 pedaços, trechos, livros e os mais diversos tipos de manuscritos com cópias do Novo Testamento. Quase 10.000 cópias em latim, a língua romana do primeiro século onde Jesus teve a sua história. E mais ou menos, queridos, 9.300 pequenos trechos em outros idiomas. Olha que maravilha! Você agora tem um número muito maior de materiais que você pode fazer uma comparação. E durante muito tempo, os eruditos e os historiadores cristãos fizeram essa comparação. No quarto século, por exemplo, nós temos um manuscrito mais antigo, chamado Codex Sinaiticus. Ele foi encontrado um livro praticamente completo.
num mosteiro lá no Monte Sinai. Você percebe que é um manuscrito, escrito em grego, chamado uncial, porque é usado as letras maiúsculas, em 4 colunas. Também existe o Codex Alexandrinus. Esse, por exemplo, é um trecho do livro de Lucas que você está vendo. Esse códex também ele está quase completo, e ele então foi achado na Biblioteca de Alexandria. E existem outros códex completos. Também acharam muitos fragmentos. Você está olhando o Códex P46, que tem um trecho das Epístolas Paulinas. Às vezes algumas coisas estão faltando, algum pedaço rasgado, mas devido à enorme quantidade é possível você compará-los. Olha que interessante esse códex chamado de P87. É um pequeno fragmento do livro de Filemon. Olha esse daqui também, é o Evangelho de João, chamado Papiro 66. Olha que interessante, um uncial bem pequenininho, um trecho, vê aí na régua quantas polegadas, quantos centímetros ele mede. Existe aqui um trecho de Apocalipse 11, de 15 a 16 e 11, de 17 a 18. Olha esse daqui que está em péssimas condições, chamado Papyrus 1, que é um trecho do livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 a 9, 12 e 14 a 20, os versículos. Veja que existem muitas falhas, mas existe um grande número. Uma quantidade imensa de material que poderia ser, então, comparado uns com os outros. Citações dos teólogos como Norman Geisler e William Nix diz que 99% do Novo Testamento, quando comparado, é a mesma coisa. Às vezes tem alguma variação de erro de ortografia, de gramática, mas que não afeta nenhuma das nossas doutrinas. Os textos que não constam nos manuscritos mais antigos vêm entre colchete. Por exemplo, se você abrir agora em João, na história da mulher adúltera, pega em adultério, que queriam apedrejá-la, ele está entre 2 colchetes. Por quê? Porque esse trecho não está na maioria dos manuscritos mais antigos. Mas nós entendemos que esse episódio é um episódio que pode ser muito verdade. Olha que maravilha, 99% do Novo Testamento que você lê aqui junto comigo e vai ler nas próximas semanas, são exatamente iguais àquilo que Jesus lia quando ia na sinagoga. A quinta questão que nós vamos responder hoje: como que se deu esse processo de composição da Bíblia? Vamos agora voltar um pouco e aprender na própria Bíblia como ela foi feita. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 20 a 21. Pedro foi um dos apóstolos de Cristo. E no segundo livro que ele escreveu, no capítulo 1, dos versículos 20 a 21, vem dizendo o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Pedro diz que nada foi produzido pelo coração do homem. Não foi o homem que, pensando em Deus, escreveu a respeito dele, mas Deus, através do Espírito Santo, inspirou o homem. Interessante que a palavra movidos pelo Espírito Santo, theopenestos, é a mesma palavra para soprado. Hoje nós podemos ficar maravilhados, porque o Espírito Santo conduziu, como se ele soprasse as verdades de Deus para nós entendermos a vontade de Deus. Agora abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, vem dizendo assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse para ele: toda a Escritura é inspirada. Às vezes algumas pessoas dizem que só parte da Escritura é inspirada. Até alguns líderes religiosos dizem que o Velho Testamento não vale mais. Só que Paulo deixou bem claro para nós que toda a Escritura é útil. E útil para quê? Num primeiro momento, Paulo diz que a Bíblia serve para nos ensinar. Quem sabe a vontade de Deus? Será que homens sabem a vontade de Deus? Será que líderes religiosos? Será que os bispos? Será que os padres? Será que os pastores? Será que os apóstolos? Hoje em dia, muitas pessoas dizem ter a verdade de Deus. Só que você precisa entender que a verdade de Deus não está na cabeça do ser humano que fala,
mas sim na fonte de Deus, que é a sua palavra. Cuidado com as pessoas que dizem ser pessoas inspiradas por Deus ou pessoas movidas pelo Espírito para te dizer coisas que não estão aonde? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina. Nós vamos aprender coisas fantásticas nas próximas semanas. Eu quero já te convidar a entender o que Deus tem para a sua vida. Não sou eu que estou falando, mas nós vamos falar através da palavra de Deus. E o principal objetivo da Bíblia é nos ensinar. Mas também existe uma coisa que a Bíblia também serve para repreender e corrigir. Olha, eu não sei você, mas eu não gosto de ser repreendido. Quem daqui gosta de ser corrigido? Ninguém. Mas veja, nós estamos falando sobre coisas espirituais. Se você chegar com o coração sincero até a palavra de Deus, aqui haverá coisas para te ensinar, mas às vezes coisas para repreender algumas coisas que você não tem feito de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia serve também para nos corrigir, nos dar um novo rumo. Não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um apóstolo, de um bispo, de um padre, mas a palavra de Deus, através de homens, serve para corrigir coisas da nossa vida. Você está disposto, nesses próximos programas, a deixar Deus corrigir coisas da sua vida? Você pode me perguntar, mas pastor Harley, e se eu fiz coisas erradas? Deus não me aceita? Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Esse é o momento onde você está aprendendo a respeito de Deus. Deus está movendo o Espírito Santo para tocar nos corações, e alguns dos corações estão me assistindo ou me ouvindo nesse momento. Esse é o momento de nós aprendermos a sua palavra, aprendermos as coisas de Deus para a nossa vida. E se for preciso, ela vai nos repreender, chamar a nossa atenção, pisar no nosso calo, fazer a gente refletir sobre a nossa vida. Mas também o poder de Deus para que nós corrijamos o nosso caminho, corrijamos o nosso foco. Os corações sinceros entendem que Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus te ama, querido amigo. Deus te ama tanto que quer fazer você ter um novo rumo na sua vida. Você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, ou então escaneie esse QR Code através do seu celular e envie sua dúvida pelo nosso WhatsApp. E principalmente, uma coisa muito importante, a Bíblia serve para instruir-nos na justiça. Queridos amigos, você está indignado com os homens e com as atitudes dos homens? Você está indignado com a injustiça que reina nessa terra? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia nos mostra um caminho justo, de um Deus justo, de um Deus de justiça, mas de um Deus de amor. Os corações sinceros podem ser instruídos na justiça de Deus. E quando você olhar para trás, depois de 1 mês, 1 ano e 10 anos de ter conhecido Deus de forma verdadeira, de forma sincera, honesta e profunda, você vai entender como Deus melhorou o rumo da sua vida. Eu te convido a estudar a Bíblia para aprender a respeito da justiça de Deus. E por último, não menos importante, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que Deus quer que nós estudemos a Bíblia? Nesse momento eu quero fazer um apelo para você. Existe um propósito de Deus alcançar todas as pessoas. Quem sabe hoje é o momento, é o dia, a tarde ou a noite que você esteja ouvindo ou assistindo esse vídeo, que Deus está estendendo a sua mão para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Voltemos ali aos 4 primeiros livros da Bíblia. João, no capítulo 8 e no versículo 32. Você vai entender agora, bem claramente, por que Deus quer que nós estudemos a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade, eu pergunto? A verdade minha? A sua verdade? A verdade de um líder religioso? A verdade do seu pai? A verdade do seu filho? Todos nós temos a nossa verdade. Mas na Bíblia nós encontramos a verdade de Deus. Aqui está escrito, vocês vão conhecer essa verdade
E essa verdade vai te libertar. Que apelo magnífico que Jesus está fazendo para você hoje. Venha, conheça de mim e seja liberto. Liberto do quê? Da culpa, da tristeza, liberto dos vícios, liberto de uma vida longe de Deus. Esse é o apelo que Deus faz para você nesse momento. Também abra a Bíblia aí no mesmo livro de João, agora no capítulo 17. No capítulo 17 e no versículo do mesmo número, 17. Lá também existe um grande apelo para você neste momento. João 17 vem dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeiro é dito que a verdade nos libertaria. E agora então o mesmo livro de João diz que o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Eu tentei provar para você que a mesma Bíblia que nós abrimos neste momento é a Bíblia que era aberta por Jesus e a Bíblia que foi escrita pelos profetas. O Espírito Santo preservou essa palavra, preservou a verdade para você, preservou a verdade para a minha vida. Quando eu estudo a Bíblia com alguém, eu estou também usufruindo da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Se eu disser alguma coisa para você que não esteja na palavra, ignore-a. Mas você já percebeu que eu gosto de falar sobre a palavra de Deus. E por último, João 5,39 vem dizendo o porquê que ele quer que você estude a sua palavra, que você seja liberto pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 5,39 vem dizendo: examinai as Escrituras, examinai a palavra, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus disse assim: a verdade vai te libertar. Jesus também disse: a minha palavra é verdade. E agora Jesus apela ao seu coração. Estude as Escrituras, a palavra, a verdade, porque é nela que existe a vida eterna. Será que eu faço hoje um apelo para alguém que está desanimado com sua vida? Os últimos dias têm sido tão difíceis. Os últimos dias nós temos perdido pessoas ao nosso redor. Temos refletido a respeito da nossa vida. Mas principalmente uma grande pergunta: será que é só isso que me resta? Será que esse é o mundo, é o momento que eu vou viver? Nascer, crescer, viver e morrer? Não. Existe uma vida eterna. Esse é o nosso próximo programa. Mas hoje eu quero lhe fazer um apelo, querido. Porque Deus quer que estudemos a sua palavra. Essa é a grande questão. Deus quer que estudemos a sua palavra, porque Ele te ama, Ele quer te encontrar, Ele quer te salvar e quer te preparar para o reino dos céus. Jesus, querido amigo, nós vamos aprender em breve, num desses estudos, desceu do céu, se transformou em um homem para morrer e pagar o preço pela nossa vida. E nesse momento Ele faz um apelo ao seu coração. Sinta agora a presença do Espírito Santo tocando em seu coração e dizendo: abra a palavra, encontre a verdade, ela vai te libertar e vai mudar a sua vida para que você possa se preparar para a vida eterna. Esse é o seu desejo? Esse é o meu desejo neste momento. Eu estou desejoso por um dia encontrar Jesus, o meu Salvador, e viver com Ele eternamente no céu. Você também gostaria? Você gostou de aprender sobre Deus Criador e sobre como Deus preservou a palavra de Deus para poder fazer algum significado na sua vida nesse momento? Você pode estar com medo, você pode estar com receio, mas veja, Deus quer te alcançar. E Ele te alcança com a voz do Espírito Santo através da Bíblia. Muitas e muitas pessoas têm vivido a sua vida dia após dia, mas quando colocam a cabeça no travesseiro, estão desanimadas, desiludidas, têm um vazio que eles não conseguem preencher. Santo Agostinho, um grande pensador cristão, disse certa vez assim, mais ou menos assim: o homem tem um vazio dentro de si, um buraco que ele não consegue preencher. Então ele tenta os vícios, tenta preencher de várias coisas desse mundo, mas ele só consegue o verdadeiro preenchimento quando ele se entrega aos planos e os propósitos de Deus. Você tem um vazio no seu coração?
Você gostaria de preenchê-lo com a palavra de Deus que dá vida, não só essa vida para este mundo, mas a vida eterna? Eu gostaria nesse momento de orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Você talvez nunca orou, ou então faz tempo que não ora. Feche os seus olhos, que nesse momento ligue-se até Deus através da oração. E eu vou fazer uma oração por você. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o teu plano é maravilhoso em nossas vidas. Graças te damos, bondoso Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos procura, o Senhor nos alcança e o Senhor nos dá oportunidades para que o vazio que existe dentro de nós seja preenchido com a tua verdade, que é contida na tua palavra, Sagradas Escrituras. Obrigado, Deus, porque durante toda a história da humanidade, o Senhor não só inspirou homens a escrever, como também preservou essa mensagem até os nossos dias. Ao abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos a certeza que a mesma Bíblia que um dia o Espírito Santo inspirou homens a escreverem a respeito da salvação. Querido Deus, obrigado porque a tua palavra tem mudado a nossa vida, tem nos ensinado, tem nos repreendido algumas vezes, mas tem nos levado à justiça de Deus e uma vida diferente, preparando-nos, Senhor, nesta terra para um dia viver contigo por toda a eternidade. Hoje nós começamos uma série entre amigos, Futuro com Esperança. Esta é a série que vai nos dar uma novidade de vida, vai nos dar, quem sabe, Senhor, um novo caminho a ser seguido. Quem sabe este é um momento que o Senhor tem alcançado a vida de pessoas que têm, querido Senhor, mudar de vida, têm lutado sozinhos nesse mundo tão ruim. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, hoje está alcançando essas pessoas. Por favor, Pai, nos ajude a procurar na Tua Palavra o caminho da salvação. Deus eterno, o mesmo poder que tem mudado a vida de tantas pessoas na história desse mundo e que hoje está sendo oferecido a cada um de nós, que esse mesmo poder venha transformar a nossa vida de acordo com a Sua vontade e que os planos maravilhosos que o Senhor tem para cada um de nós sejam realizados através da obra do Espírito Santo. Bondoso Pai, nos abençoe. Abençoe quem assistiu, ouviu o programa desse momento. Que o Senhor possa estar derramando ricas bênçãos sobre ele e sobre a sua querida família. Tudo isso nós te pedimos, não porque merecemos, mas confiando nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, ou então escaneie esse QR Code através do seu celular e envie sua dúvida pelo nosso WhatsApp. Que maravilha! Muito obrigado porque você se dispôs a encarar esse desafio, essa viagem. Nós andamos o primeiro passo, faltam ainda mais 7. E eu quero convidar você no mesmo horário, no mesmo momento, a estar comigo estudando a respeito de algo muito importante. O programa da semana que vem é a queda e a promessa. O nosso segundo tema, nós vamos entender a queda do ser humano através do pecado e a promessa que está garantida na palavra de Deus de perdão para tudo que nós fizemos. E então, uma transformação diária em uma nova pessoa. Na próxima semana eu quero abrir a Bíblia e estudar isso com você. Você pode combinar comigo que estará aqui? Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Te dê um bom restante de semana na companhia de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Acordar e sentir
inicia, não perca o dom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Se falta harmonia na canção do viver, O autor de sua vida quer reger o seu ser. e nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, seu amor, autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador.